E você vai entender que não há também um texto no Novo Testamento que diga que esses dons devem ser praticados hoje. Então, você tem a prática deles em algum momento na história da formação do cânon, mas você não tem em nenhum momento a declaração de que isso deve continuar depois do fechamento do cânon. Mas todos aqueles que se colocam com essa teoria, ou melhor, com essa tese de que o cânon, ele encerraria, o fechamento do cânon encerraria em si só, não é, a necessidade dessas novas revelações, ou das línguas e das profecias, isso é algo que a igreja presbiteriana, com seus documentos, muito claramente, a confissão de fé, ela vai declarar isso com todas as letras. Então, por exemplo, só para que os irmãos tenham entendimento do que nós estamos falando, você vai perceber, por exemplo, no capítulo 1 da confissão de fé, especificamente o parágrafo 6º, né? Capítulo 1 da confissão de fé, o parágrafo 6º diz assim: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comuns às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Então, é claro que os nossos pais afirmavam isso categoricamente. Afirmavam que nada pode ser acrescentado às Sagradas Escrituras, em nenhum momento. E quais são as duas possibilidades de acréscimo às Escrituras? Uma chamada tradição e a outra chamada nova revelação do Espírito. Então, eles estão lidando ali, naquele momento da história, com dois grandes problemas: o catolicismo romano, não é? O papismo, como era chamado, e os movimentos entusiastas que buscavam receber novas revelações, e, consequentemente, os nossos pais afirmaram que nenhum nem o outro tem autoridade para acrescentar alguma coisa às Sagradas Escrituras.